muito, reclamando muito nas últimas semanas. E o Inter foi muito beneficiado nesse jogo e naquele jogo contra o Vitória. Eu tô lembrando só de 2. O pênalti do Vitória foi pior, não foi nem na área. Não foi nem na área. Pois é, a falta não tinha acontecido. Depois não Olha foi. isso, mano. Então, isso aí não aconteceu. Isso Também não acho que o presidente do Palmeiras... O presidente do Palmeiras aproveitou para tirar uma casquinha, né? Ele aproveitou. Ninguém reclama do jogo que acabou. Eu poderia pedir um favor para a produção? Espera só um minuto. Ô, Pipo, foi pênalti? Não, nada, nem pergunta. Pro Pipo não, pro Flavinho não, o Rodrigo Bueno Eu ainda foi quero pênalti? rever. De jeito nenhum. Eu ainda quero rever. Pra mim, em hipótese alguma. Nada. Só pra você. Eu gostaria de pedir o auxílio da nossa produção, porque na hora do lance, eu acho que o fundamental para analisar se é pênalti ou não é a hora que a bola está passando na frente do Rossi. Se ele tem a possibilidade de se atirar na bola e fazer o gol, o pênalti é claro. Se a bola já tivesse passado por ele ou se tivesse numa distância maior do que ele pudesse alcançar... longe dele, mano. Pera, Pascoal, é isso que eu gostaria de pedir para a produção. A imagem eu acho que ela torna-se clara a partir do momento que a bola está na frente do Rossi. Se ele tem a possibilidade de alcançar a bola para se atirar e tentar fazer o gol, é pênalti. Se a bola estiver muito distante dele, ele se joga. Então, eu acho que essa imagem será conclusiva. Se ele não foi tocado, não tem pênalti. Nenhuma, ele não Mas foi aí que tá, tocado. Pascoal. Por exemplo, o Roger, no jogo do Corinthians e Botafogo, a gente vai falar a respeito desse lance, pra mim foi pênalti. Ele não teria por que se jogar naquela bola, Pascoal. Ele ia fazer o gol sozinho. O Augusto Devec, ele fala bem, já tá muito claro que o Mano só quer criar polêmica. Eu tô inclusive, pedindo o auxílio do replay. O Rossi deveria tomar amarelo por simulação. É um péssimo ator. Vamos ouvir o Odair Eu não falei que eu daria o pênalti, eu falei que a imagem não é conclusiva. Ela poderia ser daqui a pouco, na hora que a gente puder O Odair avaliar o Helman, replay. técnico do Internacional, falou que foi pênalti. Vamos ouvir ele. Se por acaso depois, olhando com calma, e não foi pênalti, não foi o pênalti, mas nós precisamos do VAR. É o Internacional que está tomando a iniciativa de colocar à disposição o VAR do Campeonato Brasileiro para que possa ajudar os árbitros. Como eu disse semana passada, talvez contra nós. Agora, com calma, quando eu olhar o lance, se foi a favor de nós. E assim vai continuar sendo. Então, nós temos que buscar ferramentas que possam colaborar e minimizar essas situações para as arbitragens. Eu não estou falando nada diferente que falei quando nós fomos derrotados e reclamamos por ter perdido a partida. Se não foi pênalti, o Atlético Mineiro tem toda a razão de reclamar e tem todo o direito. Mas o que nós podemos fazer para melhorar esse processo? Eu acho que nós temos que passar desse ponto. Nós, como futebol brasileiro, temos que subir um degrau. Porque senão nós vamos só, quando um toma erro contra si, quando a favor, e a gente não evolui. O que nós podemos evoluir? O VAR vai ser 100% não erros? Não vai. Porque ele vai passar por protocolo de ajuste, vai ser melhorado, teve erro com o VAR também. Mas, na medida do possível, eu acho que vai ter mais acertos. Se nós acertarmos, por exemplo, nessa reta final do Campeonato Brasileiro com o VAR, 70% a mais já valeu. Tu está entendendo? Então, da mesma forma que respondi semana passada quando perdemos e nos sentimos prejudicados, respondo da mesma forma e continuo com a mesma posição em relação hoje, se por acaso não foi pênalti. O que eu procurei no final do túnel, eu perguntei para o Rossi, o cara te empurrou? Porque eu vejo ele entrando em velocidade e vejo um braço. Eu não sei se aquela carga foi suficiente para ele ser derrubado e foi pênalti ou não. Se não foi, hoje foi a vez do Atlético Paranaense. Semana passada foi nós. Então nós temos que dar um outro salto, que é buscar ajuda, mais para ajudar esse processo. Eu vi como o VAR ajuda na expulsão do Dedé lá contra o Boca. A produção está tentando ligar. Tantas outras. A produção Ajuda a ser menos cara de pau, cara. Impressionante. Eu vi na expulsão do Dedé. No jogo contra o Vasco, teve um pênalti do Cuesta e ninguém falou nada. Quer dizer, do Inter não viram também. A produção está tentando, de novo, contato com o Coronel Marinho, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF. Ele atendeu, mas ele fala que tem que procurar assessoria de comunicação, a produção tenta. A gente está tentando, a gente tenta colocar o Coronel Marinho. Uma hora vai conseguir. Aí na semana passada, depois daquele jogo na sexta-feira, Vasco e Inter, sim, o Maurício Medeiros, presidente do Inter, deu essa entrevista aí, ó, vamos ver. O custo do VAR naquela época era R$50 mil, que foi o valor apresentado pela CBF. Eu tenho certeza que esse custo hoje, pelo treinamento, pela experiência que a Copa do Mundo ofereceu, ele está no mínimo pela metade. E o Inter vai liderar sim, Rafael. O Inter vai liderar sim. A partir de amanhã eu vou procurar
todos os presidentes dos 20 clubes da Série A para que a gente assine um documento para que se use o VAR nas 7 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Então, isso foi depois do jogo da derrota para o Vasco. E aí, ele ainda falou aquela outra frase, né? A gente tem agora, produção, pode chamar? Vamos ver o Roberto, né? Roberto Melo, diretor de futebol do Inter. O que ele falou naquela sexta-feira lá, semana passada? Vamos ouvir. Sugiro que amanhã se entregue a taça para o vencedor, né? Que amanhã, como todos estão dizendo, é a final. Faltando 8 rodadas para terminar o campeonato, que se entregue a taça. Né? Se é mais bacana, se dá mais ibope, se Flamengo e Palmeiras disputarem um deles ser o campeão, legal. O clube lá de Porto Alegre é um clube, quem sabe, do Norte, Nordeste, não pode ser campeão. Quem sabe também sugiro mais uma coisa, se faça um campeonato só de Rio e São Paulo, porque é muito difícil fazer futebol assim, muito difícil. Então, isso foi o Roberto Melo, diretor de futebol do Inter, na sexta-feira passada, falando, entrega a taça, porque dá mais ibope, dá mais audiência, que é só São Paulo e Rio. 2013, 2014, o campeão brasileiro bi foi o Cruzeiro, que não é de São Paulo, 2015 não é foi do quem? Rio. 2015 foi o Corinthians. O Grêmio ganhou a Libertadores. O Grêmio ganhou a Libertadores. O Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. Ou seja, ele falou, um pensamento pequeno. E o Inter foi. E o Inter, segundo a própria CBF, é o clube que mais foi beneficiado por arbitragem. E outra, esse cidadão aí, o dirigente aí do Inter, o tal do Roberto Melo, ele deu essa mesma declaração depois daquele erro absurdo da arbitragem a favor do Inter contra o Ceará. Contra a vitória da Bahia. Vitória, aquele pênalti fora da área? Foi Vitória? Não, Vitória. Contra o Corinthians Itaquera, o gol do Leandro Damião. O Leandro Damião está impedido. Itaquera. Então, o dirigente, muitas vezes aí, ele peca pelas bobagens que ele fala. Eu entendo aí que é um cara passional, deve ser torcedor do Inter também, mas o dirigente nessa hora ele precisa ser racional. Ele não tem que ser passional. Ele não pode agir como um torcedor de arquibancada. Porque as próprias palavras dele o pegam no calcanhar de Aquiles. Tá na cara, é ridículo, é ridículo. O Inter em alguns erros aí, que ele foi favorecido e foi prejudicado também, como todos os times do Campeonato Brasileiro. Você pode questionar se uns foram mais, outros foram menos, mas tá na cara. Esse time do Inter aí, Pascoal, aquele erro absurdo, que o cara marca um pênalti lá, o cara tá 2 passos fora da área. Assim como aquele pênalti marcado pro Cruzeiro contra o Palmeiras do Pacaembu também foi absurdo. Então, o dirigente não pode ficar cuspindo pra cima, porque uma hora cai na testa. Quem tem telhado de vidro também não pode arremessar pedras no telhado de ninguém. Nossa, que bonito! Hein? Olha. Pô, eu já te pedi, o único cara que não pode vir com esses clichês. Com relação a quê? Pedra de... Mas é que ele vem com aquela lambretinha dele no trânsito, ele vem com aquela lambretinha dele, ele vem na placa de caminhão. Você não. Agora você vê, o Inter chegou à liderança, quando o Inter estava na liderança, ninguém da diretoria colorada veio a público falar contra o campeonato, contra a organização. Quando o Inter estava líder, era uma beleza. Sim. O Inter perdeu 2 jogos imperdíveis. Perdeu para o Sport e perdeu para a Chapecoense. Foram 2 resultados que praticamente tiraram o Inter da liderança. E se você pega o noticiário no Sul, o grande responsável pela arbitragem foi o técnico, o Odair Hellmann. Né? Não houve nenhum complô, o sistema, jogar contra o sistema. E tem esse meme histórico, os times do eixo. Isso é muito oportuno, né? É utilizado, é lembrado quando... Mas no Sul se usa isso direto. Não, também, em outros lugares. Mas a história do eixo. Não, parece assim, que é uma união de paulistas e cariocas, de flamenguistas, corintianos, palmeirenses, sabotar o Rio Grande do Sul. vascaínos, todos estão... E na verdade aqui todo mundo torce um contra o outro. O cara que é flamenguista quer o Inter campeão, não quer o Vasco. O cara que é palmeirense, ele quer ver o Grêmio campeão, não quer ver o Corinthians. Né? Como se tivesse uma união, é o contrário. A rivalidade é muito grande por aqui. E o Inter sabe, no fundo, que perdeu o campeonato em 2 jogos, especialmente recentes, em que o Inter falhou de forma grotesca. Contra o Santos, que o Inter reclamou, a zaga entregou de uma forma bizonha no último lance. Todo mundo perdeu o jogo pela incompetência. Então, teve arbitragem e tal, mas muito mais pela incompetência. Os jogos, o Sport e a Chapecoense, o Flamengo, o jogo com o Ceará no Maracanã, gente. Foram resultados absurdos. Reclama do que passou. O cara tá reclamando pro próximo. Tanto o presidente do Palmeiras, quanto o presidente do Internacional. Todo mundo reclama. Esse aí já passou. Vira a página, acabou. Não vai voltar. Persecutório de times do Rio Grande do Sul é uma chatice. Na verdade, é uma chatice. Na hora dos times do Rio Grande do Sul são muito maiores do que esses dirigentes chatos que ficam com essa conversinha antiga, gente.
faz o seguinte, entra Os clubes com são uma petição... são muito maiores que a retórica deles. Exato, entra com uma petição e pede para separar de vez o futebol do Rio Grande do Sul do resto do Brasil, já que você acha tão perseguido assim. Que bobagem. O Inter faz uma campanha muito boa para um time que acabou de subir da Série B. Tem razão o Rodrigo. O Inter espanou na reta final ao perder esses jogos pro Vitória, pro Sport e pra Chapecoense. Bota 6 pontos aí pro Inter. Mas contra a Chapecoense, o Inter foi prejudicado pela arbitragem também. Sim, mas aí contra tudo bem. Contra o Santos não foi e tava ganhando o jogo, faltando 10 segundos pra acabar. O e o gol contra o Corinthians do Damião, totalmente impedido. E com o Vitória da Bahia, o pênalti fora da área? Ganhou 2 pontos de Como o Paraná ganhou de 1-0 nos municipais no gol de falta, que não existiu. A falta não existiu. Então é isso. Então não há perseguição nenhuma a times gaúchos. Então é uma bobagem. Erros, acertos e no fim das contas... A produção podia tentar ligar pro Maurício Gagliotti pra ver se ele tá no ar aí, pô. Ligar pro presidente do Palmeiras aí. Falou demais. Ver se ele participa aqui com a gente. Também, chega. Produção, tenta ligar lá pro Maurício Gagliotti. Mas é que a quantidade de lances contra o Palmeiras foi também... Coitadinho do Palmeiras. Você quer que eu pegue um violino? Bom, todo mundo teve a favor. Todo mundo tem direito de reclamar. É aquele negócio, com casa que não tem pão, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque é o seguinte, você não vai criticar, todo mundo vai reclamar. Acabei de criticar. Mas no Palmeiras tem pão. Pão italiano ainda, aquele pão com calabresa. Você quebra o dente, cara. Oi? Você quebra o dente. Opa!